Curso de Linux, aula 45. Vocês nunca tinham pensado nisso, mas nós podemos acelerar o Windows utilizando o Linux. Bem, o que nós tínhamos para acelerar? Situação inicial, um i5, segunda geração, né? i5 2400. A BIOS é lá dos anos 2016, última atualização dela foi em 2021, já não estão mais atualizando. Então, nós tentamos colocar simplesmente um SSD para acelerar o acesso a disco. Então, ficamos livres do HD e colocamos o SSD. Vou explicar com que hardware eu fiz isso. Aí, nós descobrimos que o SSD não dava o boot UEFI. Tentamos de tudo. Passamos por modo Legacy, experimentamos com a HSCI, mas não deu certo. Nós vimos que o SSD estava sendo reconhecido simplesmente como SD card. Então, nós vimos que a BIOS simplesmente não suportava SSD bootável. A BIOS não suportava. Então, tivemos que colocar um SSD via PCI SATA, por meio de uma placa acessória, uma placa PCI Express. Fizemos a virtualização do Windows através do VirtualBox e fizemos a instalação configurando armazenamento VDI, um disco virtual hospedado no SSD, já que ele estava servindo apenas como um USB, como um pendrive. Então, encomendamos pelo velho e bom Shopee uma placa adaptadora PCI Express X4 para SSD. Escolhemos o modelo M2 PME, mas ela também vem com o tipo de chave P para a gente poder fazer outras adaptações. Só que você só pode usar um módulo por vez. Daí, é claro, compramos um módulo SSD de 256 GB. Podia ser até 512. 256 basta para a gente rodar o Windows, as coisas que a gente precisa. E quanto maior a memória, pior para computadores velhos. Tá? Então, não abusem. Se é só para recuperar a performance do computador, não precisa abusar. Então, da primeira vez, ignorando que ele só agia como um pendrive, nós instalamos um Kubuntu nele e não funcionou o boot. Então, partimos para essa solução. Por isso que aí atrás ele está com o nome, o drive, né? Kubuntu alguma coisa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é montar o volume. Ele não monta automaticamente. Tem que fazer isso. É um Linux Lite. Então, primeiro, toda vez que você vai mexer com esse módulo, acionar a máquina virtual, configurar ou instalar o Windows, você precisa montar o SSD como se estivesse montando um USB normal, um pendrive normal. O VirtualBox no Linux Lite, todas as versões de Linux, ele se chama PC Virtualization Solution. Foi feito provavelmente algum convênio aí por causa de direitos do VirtualBox. Então, é chamado de PC Virtualization Solution, fica em System. Aí você dispara ele. Bem, então veja um detalhe no Linux Lite. Instalei em /média /pbuso /kubuntu, seria o nome do local de montagem do módulo. Aí vem VMs Win10, Win10.tdi. Tá? Esse é o caminho para a criação do meu VDI dentro do VirtualBox. Vocês podem fazer a criação do disco separada ou fazer a criação do disco durante a configuração da máquina virtual. Então, eu criei uma máquina virtual do tipo Windows. Mais detalhes, aula de VirtualBox no curso de Windows que está aqui no canal. Bem, então estamos aqui com o VirtualBox. Vamos disparar a máquina, dar um play nela. Aí ele joga a máquina. Tiramos a captura do cursor. Essa é a velocidade real de entrada. Aí ele entra. Temos que clicar para dar ao usuário a senha, né?
Colocamos a senha, mandamos ir. Vamos ver se a velocidade ficou boa. Está rodando um pouquinho. Trata-se de 1,5, né? Pronto. Já entrou. Vão acionar qualquer função aqui do menu, tá? Aí. Acionar o menu. Control Panel aí. Numa velocidade muito boa. Então eu espero que vocês aproveitem essa dica para recuperar seus computadores aí antigos em casa. Eu sugiro a partir de i5, mesmo que seja da primeira geração, porque o i3 não vai ter muito ganho porque tem muito poucos cores. Então eu aconselho a partir de i5. Obrigado por sua atenção e paciência. Até o final da nossa aula 45.